Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho uma entrevista especial, porque todas elas são muito especiais. Eu trago meu amigo Ricardo Hoffman. Ele vai falar com a gente sobre saúde e vida longa e ele nos conta qual é a missão dele. Esse é o cara de que eu sempre falo, trabalhar com amor. Amor e trabalho sempre podem andar juntos. Esse cara é uma grande representação disso. Se você quer aprender sobre saúde, sobre vida longa, como ter mais autonomia sobre a sua vida, assista esse vídeo. Principalmente ele vai contar pra gente como lidar com as nossas emoções para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente quer. Ele é CEO do Saúde e Vida Longa, um programa que acontece uma vez por ano, palestrante, treinador de inteligência emocional, mas principalmente ele é coach de saúde. Quantos nós não precisamos a nossa saúde como nosso principal recurso para a vida? Confere agora. Eu gosto de falar de medicina germânica e Por quê? dessa forma da gente entender as reações fisiológicas do corpo e a conexão disso com as nossas emoções, né? Hoje eu não consigo distinguir a parte emocional da parte fisiológica porque para mim está tudo, com raras exceções, mas está tudo interconectado. Então, quando eu passei a entender melhor esse reflexo do meu estado emocional, seja uma questão bem pontual do momento que eu estou vivendo ou relacionada a fatos, eventos da minha história e a conexão que aquilo traz para o meu presente, tudo fica muito simples. Tudo fica muito leve, é bem fácil de você gerir, é bem fácil de você buscar a melhor saída para tudo isso. O que a gente chama de doença hoje nada mais é do que um programa de sobrevivência. É uma tentativa do teu corpo em te manter vivo, levando em consideração o momento que você está vivendo, esse contexto atual, tendo como base a tua história, que é o teu banco de dados, né? Eu falo que é o copo que a gente vai aos poucos enchendo. E quando a gente começa a entender melhor esse reflexo, essa história, esse contexto todo, fica muito mais fácil e simples de você, se for necessário, buscar uma saída. Então, vou ter que realmente ir no médico, vou ter que buscar um medicamento, alguma coisa que me dê um suporte, ou simplesmente eu vou ter que favorecer, vou ter que ajudar o meu corpo a finalizar esse ciclo de reparação. Então, até a história do que eu estava passando na última semana ali. Então, minha cabeça a milhão, muitas coisas me trazendo angústia, desconforto. E aí a gente veio até uma conversa ali, com aqueles poucos insights, as fichas caíram. E aí no dia seguinte eu tenho febre. E aí muitas pessoas olhariam uma situação como essa e falam assim, meu Deus, você está doente, vamos usar um antitérmico, vamos, sei lá, de repente entrar com um antibiótico, alguma medicação, porque essa é a nossa cultura de combater o sintoma, de combater a doença. E eu simplesmente olhei para a Jo, para minha companheira, e fiquei feliz, né? A gente começou a dar risada, ele falou assim, nossa, que legal, porque você saiu de uma guerra, você conseguiu entender alguns aspectos e o teu corpo está demonstrando na prática, você está vivendo realmente um processo de resolução, que é esse ciclo de reparação. Então eu tive febre, tive dor no corpo, como se fosse um resfriado mesmo, tive uma noite de sudorese também, com crises de febre, e simplesmente no outro dia acordei bem, zerado, tranquilo, pronto para outra, como se nada tivesse acontecido. Ou, ao contrário, até muito melhor do que eu estava antes, sem aquela angústia e sem aquele peso que eu vinha sentindo. E Ricardo, me conta, qual que para você, com todas as observações que você tem hoje de consultório, é a fonte da procrastinação? Porque é o que muita gente me pergunta, como que eu saio de um momento de procrastinação? Eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu não faço. Bom, aí é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo simples, depende do ponto de vista, né? Eu posso entrar no mérito, acho que do medo. Se a gente fosse colocar uma palavra-chave no meio de tudo isso, para mim seria o medo. E aí, dependendo da pessoa, a gente pode colocar o medo, né, os medos, as crenças lá de trás, né? O medo de não ser bom o suficiente, o medo da cobrança, o medo do julgamento. E às vezes eu tenho percebido muito isso, o medo do novo, o medo da mudança, o medo do quão melhor a vida dele vai se tornar sem aquilo. O quanto a liberdade daquela informação, daquele contexto, daquela situação, de repente vai trazer uma mudança na vida dele e o que ele pode talvez até vir a perder em função dessa mudança. Porque às vezes para a gente conseguir, sei lá, ter sucesso, não só pensando em saúde, acho que esse é um contexto que a gente pode levar à carreira profissional, né? Eu quero ser um cara que está em palcos grandes, mas o fato de eu
deixar tudo isso de lado e alcançar os palcos grandes vai fazer com que eu perca ou me afaste de algumas questões. Uma zona de conforto. Exatamente, uma zona de conforto, naturalmente. Um movimento necessário, né? Sem sombra de dúvidas. Então, ter uma clareza e o padrão que a gente fala de consciência, eu acho que é fundamental para que você consiga aí sim avaliar, não, eu quero aquilo, eu estou disposto àquilo, as ações que eu preciso tomar para que eu chegue lá e realmente realizar isso. Eu costumo falar assim, a gente pensa em dar um movimento, tipo, eu vou mudar de profissão. E quando eu penso em fazer esse movimento, algo me trava. Aí eu sempre falo para as pessoas assim, coloca lá no seu caderninho, né? O que é aquela mensagem que vem para você? Porque aquela mensagem é uma mensagem de medo, né? Sim. E você estava falando muito sobre intuição, né? Nós intuirmos o que é bom para mim e o que não é, né? Como que a gente lida com essa mensagem que nos chega? Você deu até um exemplo, né? Que você Sim. aprendeu muito no seu histórico de estudos aí. Será que eu tomo esse remédio? Será que esse remédio vai ser bom para mim? Sim. Será que essa comida é boa para mim? Exatamente. Às vezes de uma forma mecânica e física até você aprender como perguntar isso pro teu corpo, e é o que eu fiz, e às vezes até faço, dependendo da situação, mas em outros momentos de conseguir levar em consideração justamente esse milésimo de segundo em que você recebe a informação, seja ela positiva ou negativa, de que você deve ir por aquele caminho ou por aquele outro caminho, ou que você pode ou não se sujeitar àquilo. A gente vinha falando a respeito de cursos e de formações, então no meu início de carreira eu pensava muito em aspectos mais teóricos, técnicos, e engrandecer o meu currículo e em trazer um monte de formações diferentes, que claro, lá atrás me trouxeram um know-how e o que eu tenho hoje de bagagem. Mas hoje, diante de tudo que eu vivi, quando me aparecem essas oportunidades, eu procuro levar em consideração a minha intuição, né, nesses flashes de segundos ali, para que eu consiga me conectar e avalie, realmente é importante isso para mim? Isso é para esse momento? Talvez faça sentido sim, e tem um monte de coisa boa aparecendo, mas talvez não seja para esse momento. O que realmente nesse momento pode ser importante? E às vezes não fazer nada também é importante. Às vezes o fato de você estar com a cabeça aberta, livre para que novas portas se abram, e até portas que você nem pensavam que pudessem se abrir, elas apareçam. Então eu acho que vai girar em torno de tudo isso. A minha intuição vem e diz, não é esse momento. Esse é o momento de ficar quietinho, né? Como você falou de um estado febril que veio. Sim. O que eu faço? Vem um estado febril. Fica quieto, respeita, entende. Claro, eu com a bagagem que eu já tenho um embasamento até científico para poder avaliar e entender essa resposta. Mas o fato de você conseguir olhar para dentro de você naquele segundo, e eu passo isso para os meus pacientes, as pessoas que me procuram, passa a entender, conversa com as tuas células, conversa com o teu corpo, conversa lá com a tua mente, com o que está dentro de você. Aquilo será que é grave ou não? Aquilo veio, qual que é o momento em que aquilo apareceu? Eu falo que hoje todo sintoma ele aparece basicamente em 2 momentos, ou quando você entra numa guerra, ou quando você sai dela. Isso é o nosso instinto animal de sobrevivência. Então, se você entrou numa guerra, é natural, você vai entrar no estado de alerta, você vai perder o sono, você vai ficar estressado, você vai perder o apetite. Até porque não faz sentido você, com o teu inimigo rondando, você dormir. Dá um exemplo de guerra, bem prático. Exemplo de assim. guerra, uma preocupação. Uma simples preocupação, é o que eu vivi esses dias. Eu estava angustiado, eu estava perdendo um pouquinho de sono, eu estava com sensações físicas e refletindo em relação a decisões que eu deveria tomar, né? Avaliar ou buscar uma terapia, ou de repente simplesmente aceitar melhor aquela característica, aquilo tudo que eu estava sentindo. Será que aquilo é meu mesmo? Será que eu tenho que trabalhar aquilo para realmente aceitar aquilo como uma característica minha ou não? Então, no momento em que eu abri essa brecha dessa dúvida e isso me trouxe essa reação física, eu falei, opa, peraí, eu estou vivendo uma guerra. Eu preciso tomar uma atitude diante disso. Então, aí que eu liguei para uma amiga minha e ela, enfim, sugeriu a nossa conversa e isso foi fantástico, justamente porque eu mostrei a minha vulnerabilidade e eu acho que esse é também um dos pontos fundamentais, né? Você é um ser humano, você não é um super-homem. Você tem as suas vulnerabilidades, você tem os teus medos, os teus anseios e não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, se você quer
melhorar, se você busca algo diferente e melhor, você tem que buscar, você tem que fazer perguntas, você tem que buscar essas respostas. E quando eu abri essa porta, veio a oportunidade, as fichas caíram e aí no pós-guerra veio a febre. Né? Ninguém cai de cama no meio da guerra, você só vai cair de cama no pós-guerra. Até por isso que a maioria dos diagnósticos de doenças graves, um câncer, ele tem a tendência a aparecer numa fase de boa da vida. Ninguém infarta no momento do estresse, o cara infarta quando ele está na academia, ele infarta quando ele está na cama dormindo, no happy hour, na hora que está transando à noite. Por quê? Porque ele saiu do estresse. Então a gente precisa entender qual o momento que a gente está vivendo, qual o reflexo daquilo. E não estou dizendo também que a gente simplesmente tenha que, entendendo isso, aceitar a situação. Existem situações em que a gente precisa sim uma ajuda de um especialista, de uma intervenção médica. Cada caso é um caso. Sabe uma coisa muito forte que eu vejo? É o quanto as pessoas entram num estado de estresse que é basicamente você sabotar a sua saúde, né? A gente chama muito hoje ainda a síndrome do burnout, né? Que é aquele momento. Que tá no auge hoje, né? A gente tem que encontrar. Eu no consultório mesmo tenho atendido cada vez mais casos desse. E aí a gente entra no mérito de assim, a cobrança, a comparação da pessoa, o que ela busca, as frustrações, as rejeições da história. Hoje, esse aspecto de rejeição, né, e hoje tem o nome de bullying, né, muitas vezes, principalmente para as crianças na escola, mas o aspecto da rejeição para o ser humano em especial, ele é, para mim, talvez o maior conflito biológico que possa existir. Porque a partir do momento que você é rechaçado de um grupo, você acaba se tornando muito vulnerável, a tua vida acaba se tornando muito vulnerável. E aí, de novo, voltando para o instinto de sobrevivência, teu inimigo, a qualquer momento, ele pode te pegar. Então, a pessoa buscar um novo grupo, buscar uma nova família, um grupo de afinidade, acaba abrindo novas portas e acaba garantindo a ela, de novo, uma sobrevivência prolongada. E entender tudo isso é realmente bem complexo hoje. Fazer um grande empresário talvez conseguir entender que aquilo que ele está buscando naquele momento e que está fazendo ele perder a saúde, né? O desgaste que ele está tendo por trás da carreira, do sucesso, do dinheiro e ao mesmo tempo o desgaste que ele está tendo em relação à saúde dele vai fazer com que ele perca tudo. A partir do momento que ele perde a saúde, será que vale a pena? Quanto vale, né? Não sei, né? Enfim, para mim vale tudo. Para mim a saúde vale tudo. Deixar de lado todos esses aspectos, simplesmente buscando a carreira e o sucesso, talvez me traga uma felicidade mais momentânea e vazia. Para mim, eu, Ricardo Hoffman, hoje não levaria isso e não levo isso como uma das prioridades. Agora a saúde sim, e ao mesmo tempo que eu construo isso tudo para minha saúde, que eu tenho essa base sólida para minha saúde, eu consigo levar isso para minha carreira, para minha família, para o meu relacionamento, e isso tudo anda numa comunhão, numa integração, numa conexão muito, muito maior. É o que eu chamo de, quando a gente constrói esse movimento, né, que é o que a gente estava falando de um movimento de raiva, né? Quando eu vou contra algo, que eu quero combater algo, é o fracasso a longo prazo, né? A gente consegue até um sucesso na vida, alcançar alguns objetivos, mas a gente chega lá e fala, e aí? Sim. A preço de quê? E eu vejo hoje pessoas entrando em guerras, esse é o termo que eu acho que é até mais fácil de explicar. Eu gostei muito. Mas entrando em guerras sem uma expectativa de sair dessa guerra. Quando você entra numa guerra que você sabe, esse mês eu tenho esse projeto, eu tenho essa meta, eu preciso, sei lá, eu vou deixar de dormir direito, eu vou deixar de comer direito, eu vou abandonar tudo justamente para focar. Ok, você, claro, não vai ter uma saúde de ferro naquele mês, mas você tem um início e você tem um fim da guerra. Agora, hoje eu vejo muitas pessoas entrando em guerras que sabe-se lá quando e se vai conseguir sair. E talvez até o que seja mais comum e que para mim hoje é o que mais leva a gente a doenças crônico-degenerativas, que tem sido também, né, em relação à saúde, nos aspectos mais comuns, e vai se tornar a longo prazo o que realmente vai limitar e levar a gente à morte, por que não? A gente chama de conflito em balanço, mas é quando você entra e sai da guerra
sem permitir o ciclo de reparação, sem permitir o teu corpo a se restabelecer. Então, no meio de uma fase de reparação, você volta para a guerra. E aí, de repente, você sai de novo. E aí, o teu corpo não termina esse ciclo, você volta para a guerra. Então, você fica nesse entra e sai. É aquela gripe que, de repente, dura 1 mês, 2 meses. É aquela infecção que você já está no 3º, 4º antibiótico e nada resolve. O médico está só aumentando a dose, porque a bactéria agora está mais forte, porque as coisas estão mais potentes. Só que se você não entender de novo o que está por trás, você vai ficar só suprimindo os sintomas, só trabalhando no resultado. Vai estar trabalhando no sinal, na ponta do iceberg. Você não está indo na causa. Você não está indo na causa. É, tipo, o corpinho tá ali, né, batendo na sua porta e dizer, vamos olhar para alguma coisa. Sim. E você não olha, aquilo começa a se manifestar Isso, de novo, exato, né? e o teu corpo, ele dá esse sinal justamente para que você consiga olhar para ele ou olhar para você e avaliar o que está certo, o que não está, o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Às vezes as pessoas, outro aspecto também muito engraçado, quando eu começo a falar em gestão do que a pessoa está vivendo hoje, o que ela está fazendo hoje em relação à saúde dela, ela acha que eu vou começar a cortar um monte de coisa que ela gosta de fazer e que talvez não seja tão saudável assim. Mas tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Essa ideia de restrição, de aspectos muito fervorosos, né? Eu acho que quando a gente, seja em relação à religião, a futebol, em relação a qualquer assunto, quando a gente acaba se tornando uma pessoa muito fervorosa naquilo, isso não é saúde, isso não é equilíbrio. Um desequilíbrio, né? Totalmente um desequilíbrio. Então, da gente conseguir olhar com equilíbrio todos esses aspectos e que você, além de repente pensar, e talvez às vezes a gente precisa eliminar algumas questões do teu dia a dia, mas talvez você precise resgatar ou até se dedicar a experimentar novas experiências, novos hábitos, novas rotinas, e isso é o que move a gente, é isso que pode fazer a diferença. Isso é vida. Movimento é vida. Não ficar sonhando, né? A vida Exatamente. É movimento, é ação, né? Exatamente, totalmente. Me dá um guia bem prático aqui, a gente pensando como que eu crio minhas metas, os meus objetivos, sem que custe a minha saúde. Eu acho que a base é a intuição. É você nesse milésimo de segundo, antes de você racionalizar qualquer estratégia palpável, antes de você de repente colocar no teu quadro de projeções, de metas, de sonhos, mas é você conseguir pegar a essência de tudo isso, é você conseguir nesse milésimo de segundo ver o quanto o teu coração vibra, o quanto a tua fisiologia muda em relação àquilo que você está se propondo, aquele insight que você teve, aquele sonho que de repente você deseja. E aí você, de uma forma equilibrada, alcançar isso, você se dispor e realmente vislumbrar esse caminho. Gente, que prazer imenso poder compartilhar esse conhecimento desse meu amigo aqui com a galera do Essência de Valor. Sigam esse cara, que ele é extraordinário, e Ricardo está aqui para falar muito sobre isso que eu sempre falo para vocês. Tem um momento que a gente quer mudar, que a gente quer fazer algo diferente. Primeiro de tudo, encontre quem que é sua tribo, quem que são essas pessoas que você vai sentar para fazer um almoço de sábado. Exatamente. E vai ter uma troca enorme, sabe? Quem é aquela pessoa que você liga, pega o telefone e diz, tô num momento aqui que não tá tão bacana, me ajuda. E essa pessoa te ajuda a crescer, te ajuda a evoluir com muito carinho, com muita vontade de que nós cresçamos juntos quanto grupo, né? Sem dúvida. Então, tá aqui uma tribo minha. Que bom que eu posso compartilhar com vocês. Obrigada. Realmente, a gente precisa se sentir fazendo parte de um grupo. E aí, claro, se você está num ambiente tóxico, eu acho que é legal você se afastar. Se você sente que aquilo está te fazendo mal, seja um ambiente familiar, um ambiente profissional, busca uma maneira de se blindar. Talvez você não tenha como rechaçar tudo isso, mas se afasta, olha de fora, avalia o que você pode buscar de diferente. E foi dentro desse propósito que nasceu o Saúde Vida Longa Experience. Justamente para poder proporcionar, através de informação com embasamento científico da área da saúde, então trazendo especialistas, médicos, nutricionistas, para falar de alimentação, para falar dos paradigmas médicos. Hoje tem sido cada vez mais importante a gente entender qual é a real intenção por trás daquela
decisão do médico, por trás daquele medicamento indicado, por trás daquele suplemento que também está sendo receitado, se aquele alimento é ou não benéfico para a saúde. O Dr. Google hoje em dia ele gera ou abre muita brecha para dúvidas. E você nunca sabe se aquilo é da moda, se aquilo foi uma matéria paga por alguém que tem um maior interesse. Então no Saúde e Vida Longa a gente acaba abordando tudo isso, mas mais do que isso, a gente vive na pele mudança. Então é trazer dinâmicas, é trazer um olhar para dentro de si, uma autorresponsabilidade, eu gosto demais dessa palavra. Então, para que nós consigamos olhar o que realmente nos cabe nesse processo e fazer a nossa parte. Eu não tenho como fazer a tua parte, eu tenho como fazer a minha parte. E quando eu me comprometo 100%, integralmente em fazer a minha parte, a chance do resultado acontecer, eu não tenho a garantia, mas a chance do resultado acontecer, dele aparecer, é muito maior. E mesmo que ele não apareça, eu fiz a minha parte. E tá tudo certo com isso. E faz bem pra alma. E faz bem pra alma, faz bem pra alma. É o que eu levo no consultório, eu falo para meus pacientes, eu só tenho como fazer a minha parte, mas o teu resultado, até porque é você que está precisando de ajuda nesse momento e buscando, isso é lindo, ele depende também de decisões, de atitudes e do que você vai fazer a partir do momento que você sai daqui. É o que acontece também no Saúde e Vida Longa. Então eles vêm lá, eles têm muitas chaves para conseguir alcançar o que eles desejam, o que eles conseguiram a partir daquele momento, talvez vislumbrar e que antes não conseguiriam, mas eles precisam se dedicar a essa mudança. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Então, rotina, hábito, com equilíbrio sempre. Sempre olhando para o nosso coração, sempre nos respeitando. O que ele nos chama, né? Sem dúvida. Conta aí pra galera, onde é que eles te acompanham? No saudevidalonga.com, esse é o site do evento, no Saúde e Vida Longa Experience, mas tem o meu Instagram também, que é @Ricardo Hoffman, tem a minha página do Face também com o Instituto Ricardo Hoffman e através do meu site www.ricardohoffman.com. Lá vocês têm um contato direto por e-mail, enfim, é bem fácil de me encontrar lá, eu respondo os directs, tudo pessoalmente e eu tenho um prazer enorme em trocar ideia com cada um que tem interesse nisso. É uma vez por ano, acontece Saúde e Vida Longa? Isso. O evento, o Experience? Isso. Ainda é uma vez por ano. Os projetos que estão começando agora a surgir, eles logo vão fazer com que Saúde e Vida Longa se expanda e que aconteça talvez não só aqui em Balneário Camboriú, onde eu resido, mas que ele possa se tornar também um evento itinerante, porque isso tudo é necessidade básica de sobrevivência. Levar isso tudo é isso que eu ia falar, é uma missão maior e eu não vou medir esforços para que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Então me procurem, eu estou aí para ajudar. Quem está buscando missão acabou de escutar aqui uma grande resolução sobre missão. Isso vai acontecer aqui abençoado pelo mar de Santo Antônio de Lisboa. Tantas coisas novas acontecendo. Então, obrigado por esse espetáculo aqui maravilhoso. Você que gostou desse nosso bate-papo incrível, comenta aqui embaixo. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente manda para o Ricardo. Curte, compartilha e vamos fazer a sua tribo aí também andar como a nossa tribo aqui. Tá sempre continuando. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.